Olá, o programa Saber Direito Debate de hoje recebe o convidado Maurício Farinha. Ele é advogado, professor, mestre em Direito Político e especialista em Direito Humanitário, que foi o tema de um curso ministrado por ele no Saber Direito Aula durante a última semana. Na aula 1, o professor falou sobre direito humanitário, conceitos e distinções. Princípios do direito humanitário foi o assunto da segunda aula. Na terceira aula, em pauta, Cruz Vermelha. Na quinta aula, na última quinta-feira, o professor falou sobre o Tribunal Penal Internacional. Na última aula, exibida na sexta, o assunto foi o Brasil nas operações de paz. Maurício Farinha, muito obrigada pela presença aqui no Saber Direito Debate. Eu queria que o senhor explicasse primeiro por que esse tema foi escolhido. O senhor já tem uma atuação longa nessa área do direito humanitário? Antes de mais nada, eu agradeço o convite, parabenizo a iniciativa da emissora. Realmente, esse direito ele é peculiar. Nós não encontramos facilmente nos currículos das faculdades, muito menos nas pós-graduações. Nós vamos encontrá-lo agora com bastante penetração com a própria Cruz Vermelha, fazendo a divulgação e a difusão desse direito. A Cruz Vermelha ela tem cursos de extensão, um curso de pós-graduação em São Remo, e ela coloca no mundo inteiro representantes que ministram essas aulas. Também temos nas próprias Forças Armadas a formação de instrutores para dar esse curso de Direito Internacional Humanitário para a sua tropa e com uma formação de instrutores para disseminar esse direito. Agora, o direito humanitário, como é que ele está no Brasil? Ele está avançado? Nós precisamos avançar mais? Como é que o país está nessa área? É muito interessante sua pergunta, porque, na realidade, o Brasil ele quer fixar uma política internacional. Uma política internacional de respeito aos direitos humanos e o direito internacional humanitário. E como é que ele se coloca nesse sentido? Quando ele participa de operações de paz, em que ele respeita, como ele já participou da Segunda Guerra Mundial, mandando um contingente em que ele se diferenciou, já conhecido internacionalmente, em que um regimento inteiro se rendeu aos brasileiros porque sabiam que eles exatamente cumpririam as regras internacionais de direito humanitário. Ou seja, o Brasil está muito bem visto e quer não só continuar, mas ampliar a sua participação no direito humanitário. Por isso que ele divulga não só aos combatentes, como também participa também de operações de assistência no mundo inteiro. Quem não teve oportunidade de acompanhar o curso do senhor durante a semana, explica para a gente, direito humanitário é sinônimo de direitos humanos? Excelente pergunta também. Na realidade, você tem três correntes para te responder essa pergunta. A primeira diz que não. Na realidade, os dois fazem parte de uma fusão, em que cronologicamente, pasme, na realidade, primeiro surgiu o direito internacional humanitário, porque ele tem normas de, às vezes, 1000 anos antes de Cristo, e que já se tentava regular os conflitos, enquanto os direitos humanos se decorrem das declarações de Universal de Direitos Humanos e as demais, né? Então, seria uma cronologia. Eles fariam parte de uma fusão entre os dois, nessa primeira corrente. Na segunda corrente, não. Entende que eles são diversos, que enquanto os direitos humanos são aplicados quando há o ordenamento ainda jurídico, em que eu quero que o Estado se abstenha de certas situações, que não invada a privacidade e a intimidade, que me garanta certas situações, e eu então tenho ainda instituído no ordenamento jurídico, ali pertencente, ali ainda em vigor. Já no direito internacional humanitário, já não tenho mais isso, eu estou num conflito armado. Então, a diferença básica entre os dois é que o direito internacional humanitário é utilizado durante os conflitos armados e os direitos humanos a qualquer momento, inclusive nos conflitos armados. Agora, o direito humanitário a gente pode chamar como uma área nova do direito? O direito humanitário, como eu falei, tem normas até 1000 antes de Cristo. Eu não posso dizer que ela é nova. O problema do direito humanitário, não diria um problema, mas na realidade uma peculiaridade dele, é que ele, na realidade, como ele só é utilizado em conflitos armados, ele está muito específico à sua atuação. Quem atua em conflitos armados? Geralmente são aqueles operadores que estão ligados diretamente com as diplomacias, com relações internacionais, você tem a presença, né, do direito internacional humanitário, como também os próprios combatentes. Por isso, ele está em evidência também nas Forças Armadas. Agora, durante a semana, nas aulas do senhor, nós vimos que é preciso entender muito da história do Brasil e do mundo
para entender um pouquinho do direito humanitário. O senhor citou atuação do Brasil no Haiti, batalha entre França e a Áustria, Malvinas. É isso mesmo? A gente tem que estar por dentro da história para conhecer essa área do direito? Eu acho que em tudo, né? A gente deve aprender com os erros dos outros. É muito mais sábio do que aprender com os nossos próprios erros. Evidentemente que a participação, nós colocamos nessas aulas que muito cresce o Brasil em participação de operação de paz. Não só no que tange a questão balizar, escrita na Constituição, que exatamente prescreve a autodeterminação dos povos, em que a questão humanitária, fraternal do Brasil, nesse contexto, a sua posição política de querer ter um assento permanente no Conselho de Segurança, como também a questão de você crescer tecnologicamente quando participamos desses conflitos, porque não são conflitos internos. Não é o Brasil que está em guerra com ninguém, é o Brasil querendo utilizar e participar das operações de paz e, consequentemente, obtém disso um ganho tecnológico, como citamos em vários exemplos, né? Essas ações do Brasil chamam a atenção da população. O senhor acha que o cidadão está mais consciente? Eu acho importante, interessante, trazer essa bagagem das operações de paz, inclusive com a utilização das Forças Armadas, como no Rio de Janeiro ocorreu nas UPPs, em que o auxílio das Forças Armadas encaminhou exatamente as forças de segurança para o cumprimento da missão delas. Eu disse isso também porque o Haiti chamou muita atenção, né? Militares do Brasil foram enviados para lá. No Rio de Janeiro também, o senhor citou o exemplo. Isso é importante também porque integra o cidadão nessa preocupação do Estado, do direito. Perfeito, perfeito. E essa preocupação tem que ser de todos. Na realidade, o direito internacional humanitário, ele zela pelos meios e métodos de combate, como principalmente a proteção das vítimas. E quando ele fala em direito internacional humanitário, e tem o seu sinônimo direito internacional dos conflitos armados, ele tem uma amplitude gigantesca que ultrapassa só os conflitos entre estados, chegando muitas vezes a entrar dentro de normas e conflitos e distúrbios internos. Para finalizar o bloco, o senhor dizia que as UPPs no Rio de Janeiro, elas são um exemplo? As UPPs não são exemplos de utilização do direito internacional humanitário, porque ali não há um conflito deflagrado, não há um conflito em que eu tenho uma força armada contra uma outra força armada regular. Na verdade, estamos diante de um distúrbio interno, em que a utilização das Forças Armadas foi importante pela sua bagagem que tivemos nas operações de paz, e que foi possível, por exemplo, utilizar carros de combate já em rodas, o que antigamente nós tínhamos muito mais carros em lagartas, que destruiriam os arruamentos e não teriam a velocidade com que foi feita a ocupação do Morro Cruzeiro, né? De vários morros no Rio também, né? Tá certo. Voltamos daqui a pouco com o professor Maurício Farinha no segundo bloco do Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. O meu convidado de hoje é o professor, mestre em Direito Político, especialista em Direito Humanitário, Maurício Farinha. Ele foi o convidado do programa Saber Direito Aula durante a semana num curso sobre Direito Humanitário que foi ministrado aqui de segunda a sexta-feira. Professor, agora vamos falar nesse segundo bloco um pouquinho mais sobre a sua trajetória jurídica. O senhor é advogado, professor, mestre, está concluindo agora o segundo mestrado, né? Como é que o senhor consegue tempo para isso tudo? Como é que é a sua rotina? Isso é muito interessante a sua pergunta, que na realidade é sempre uma busca. Todo operador de direito tem que sempre buscar o aprimoramento. O direito, ele não se para. E como há uma diversidade muito grande, minha, associada talvez a uma questão pessoal, né? Hiperatividade, então eu concentro a hiperatividade talvez em produzir. E o conhecimento e o direito, ele não se perfaz numa única disciplina. Ele, na realidade, é o saber, o próprio saber direito. E, às vezes, a gente vai encontrar em outras disciplinas, e, por isso, a diversidade de conhecimento, a diversidade de... Agora, concluo a gestão ambiental, que nem em direito, mas é uma gestão ambiental que vai me possibilitar ter acesso a outros saberes que vão contribuir para o melhor exercício do direito. Então, eu até oriento aqueles operadores, aqueles estudantes que não abracem, talvez, uma única especialidade desde a faculdade. Após a faculdade, tentem uma especialização, mas na faculdade se permitam conhecer outras áreas. E aí vocês vão ver o brilhantismo que é essa carreira maravilhosa que é o direito.
O senhor diz isso em causa própria, né? Porque o professor atua na área do direito trabalhista, direito ambiental, um pouquinho agora, direito humanitário, direitos humanos. O senhor transita em várias searas muito bem. Isso é muito importante para o profissional, né? Não tem dúvida. Quando você tiver que responder uma consulta, você vai ter uma amplitude de conhecimentos e vai possibilitar ser mais exato e aí atingir a sua missão. O senhor tem um escritório, o senhor atua no escritório de direito do trabalho? Eu atuo no escritório desde que me formei em 1994, com meu pai, que foi incentivador a cursar exatamente direito. Inicialmente eu queria servir as Forças Armadas. E aí ele, não, faça um curso de direito. Aí eu, desde 94, me formei pela Faculdade Federal de Direito no Rio de Janeiro. E hoje atuo com ele junto nessa área trabalhista. Mas o senhor atuou também nas Forças Armadas, sempre ligado a essa área do direito, né? O direito nunca saiu da vida do senhor. Na realidade, o retorno às Forças Armadas foi quase um sonho de menino, realizado agora, em que eu volto à Marinha do Brasil, através de um curso como oficial temporário, em que eu pude exercer não só assessoria jurídica, como também ser professor de Direito Internacional Humanitário, como poder participar em várias manobras com os fuzileiros navais, possibilitando esse contato e os exemplos, poder aí também trazer aos alunos esse conhecimento. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação dos bacharéis em Direito nas Forças Armadas, já que o senhor tem o exemplo e atuou até recentemente, né, por lá, pela Marinha. A atuação, a convocação para as Forças Armadas decorre do serviço militar obrigatório, mas você também tem outras formas de ingresso, pós já ter concluído a graduação em Direito. Você pode entrar para o quadro, concorrendo a uma das vagas que você chega até ao posto de coronel, se for Exército ou Aeronáutica, ou Mar-e-Guerra, se for da Marinha. Ou então como oficial temporário, que foi o meu caso, em que você faz uma análise de curricular e vai podendo chegar até o posto de primeiro-tenente, tendo uma experiência inicial de como é que é realmente esse contato do direito com as Forças Armadas, abrindo mais uma nova opção, que é o direito internacional humanitário. Vamos falar um pouquinho agora sobre o magistério. O professor dá aula há 15 anos, né? Como é que esse trabalho entrou na sua vida? Na realidade, a minha mãe é professora, a minha esposa é professora e eu não podia ser diferente. E aí eu acabei me apaixonando por essa parte de magistério, de lecionar, inicialmente como uma busca de um autoconhecimento, uma atualização, e depois, evidentemente, com o próprio retorno. Quando nós lecionamos, nós aprendemos muito mais. Aprendemos porque revemos a matéria e aprendemos porque temos o contato com a experiência pessoal de cada aluno, que exatamente vai preencher, enaltecer e enriquecer as aulas. Acho que acaba sendo uma troca muito importante, né? E o senhor dá aula de quê? Eu dou aula de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, Prática do Trabalho, ligado sempre às matérias iniciais que eu fiz, e hoje em dia também Direito Internacional Humanitário. O senhor consegue tempo ainda para escrever também, né? O professor tem uma publicação na área do direito trabalhista das empregadas domésticas. Fala para a gente um pouquinho sobre essa publicação. Essa é uma publicação que eu tenho um carinho todo especial. Na realidade, eu tento traduzir nessa publicação todo um desejo de se falar por que essa categoria que não pertenceu à CLT, à consolidação do direito do trabalho, por que essa diferença? Então, já em 2006, com a segunda edição em 2009, eu falo um pouquinho qual a diferença dessa empregada doméstica nos dias atuais, porque ela tem menos direitos que os demais, quase antecipando o que viria a acontecer recentemente, que é o reconhecimento das empregadas domésticas, estendendo os direitos como um trabalhador profissional que são. E esse livro nasceu quase de um pedido, né? Parece que vários pedidos sobre essa publicação. As pessoas têm, de fato, muitas dúvidas nessa área e o senhor responde muita coisa nesse livro, né? Isso aí foi... A minha esposa é professora e várias professoras tinham dúvidas sobre o assunto. Eu falei, então, chegou o momento, de repente, escrever um manual para seguir como registrar, como fazer os seus recibos. Não só isso, como também uma historicidade sobre essas empregadas, como ao final ainda também faço alguns casos práticos para orientar aquele operador de direitos, como também tem um diferencial sobre essa empregada doméstica no que tange às ações e às execuções. Tivemos um avanço grande nessa área nos últimos anos, principalmente no ano passado com a aprovação da PEC? Sim, sem dúvida. Há um reconhecimento desses empregados. Eu acho que o direito, ele deve ser, assim, se buscar a atualização. Da mesma forma que nós temos o reconhecimento das empregadas quanto à sua valorização do seu trabalho, mas nós também temos essa evolução que o próprio direito internacional humanitário nos traz, em que eu citei durante as aulas,
como é que a Cruz Vermelha agora está buscando que os desenvolvedores, aqueles que fazem o desenvolvimento de jogos de guerra, eles possam, então, colocar entre seus jogos de guerra o direito internacional humanitário, ou seja, dando uma bonificação àqueles atiradores de elite, aqueles que não ferirem uma pessoa protegida, que façam prisioneiros de guerra, que, de uma certa forma, já coloquem no senso comum já uma cultura de direito, uma cultura de humanidade, e não apenas a guerra por si só. Mas acho que a gente está avançando bastante nessa área, né? Não tem dúvida. E o Brasil está nesse viés, está aprimorando cada vez mais no que tange a sua política internacional, como internamente a própria participação das Forças Armadas, no intuito de cada vez mais horas serem destinadas ao curso de Direito Internacional Humanitário. Vamos agora para mais um rápido intervalo no programa Saber Direito Debate. Voltamos daqui a pouco. O programa Saber Direito Debate recebe hoje o professor, mestre em Direito e especialista em Direito Humanitário Maurício Farinha. Ele esteve conosco durante a semana num curso sobre Direito Humanitário no programa Saber Direito Aula. Vamos falar um pouquinho mais sobre a trajetória profissional e as publicações que ele tem para sugerir para os alunos que querem seguir e conhecer mais essa área nova do direito. Professor, na verdade não é uma área tão nova assim, mas é uma área promissora do direito no Brasil, o direito humanitário, né? O senhor trouxe aqui duas publicações, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Quais são esses livros? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é O Brasil e o Direito Internacional dos Conflitos Armados, né? Quem é esse autor aqui? O que ele traz nessa publicação? Não, é interessante que o autor ele teve a felicidade de colocar em 2 volumes, resumidamente, situações em que o Brasil tem participar de operação de paz, também envolvendo a questão de definições, conceitos importantes para a gente trilhar o direito internacional humanitário, e colocou no outro compêndio exatamente os principais tratados internacionais. O que acontece com essa matéria? Ela não possui vasta doutrina sobre o assunto. Na realidade, ela vai se formando através dos tratados em que os países são ratificadores, são signatários. E aí, de acordo com cada país, cada especificidade, você tem, então, o direito internacional humanitário. Você tem o próprio Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, divulgando, através de cadernos pedagógicos, esse saber do direito. Então, você tem a participação, os resumos desses tratados, das convenções, da Convenção de Genebra, a Convenção de Haia, você tem o direito misto de Nova York, que faz uma revisão total. Então, você tem sempre atualizado esses direitos, mas através dos tratados. Todos os tratados em que o Brasil é signatário, eles estão nessas 2 publicações aqui? Sim, em sua maioria, sim. Você pode ter um grande destaque. É claro que é sempre uma constância e aí tem que estar sempre se atualizando. Mas isso aqui é uma excelente obra para aquele que quer iniciar o estudo e já é contemplado com... você pode ver, a gente nota aqui, ó, rapidamente, em alguns... Aqui, a vinculação do Estado brasileiro ao direito internacional. Então, ele explica de uma forma geral o que leva essa vinculação, os atos internacionais. Por que o Brasil tem que submeter a sua soberania aceitando esses tratados internacionais? Então, é uma forma didática de apresentar o assunto também? Muito interessante, muito interessante. E ele fala, inclusive, do Tribunal Penal Internacional. Como é que está sendo a atuação do Tribunal Penal Internacional, a importância dele? No julgamento dos casos. O Tribunal Penal Internacional, ele atua apenas quando omisso o país nacional. Porque não ele atua quando provocado, é isso? Sim, além da provocação, o Estado Nacional não deve ter dado a sentença num tempo hábil, ou seja, quando ele foi omisso, quando foi procrastinatório ou quando houve a falência total do Poder Judiciário, o Tribunal Penal Internacional tem sua atuação. Temos algum caso de exemplo que o senhor citou nas aulas, algum caso emblemático da atuação do tribunal? O Tribunal Penal Internacional, ele tem várias atuações, inclusive controvérsias. Temos, por exemplo, a controvérsia decorrente de você poder extraditar um nacional, se feriria a nossa Constituição.
se eu entregando um tribunal que é fora do Brasil, um nacional, eu não estaria ferindo. Não, porque na verdade eu não estou fazendo uma extradição de nacional. Eu estou apenas entregando para que o tribunal faça o julgamento e muitas vezes esse mesmo que cometeu os crimes vai vir ao Brasil para poder fazer o cumprimento da pena. Né? Evidentemente que o Tribunal Penal Internacional tem sido cogitado em situações em que o Brasil talvez não tenha sido plenamente satisfeito nas suas sentenças, como, por exemplo, foi o caso da Araguaia. Mas a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, já que também fomos signatários, teve recentemente uma decisão, uma sentença, que condenou o Brasil nesse sentido. Né? Mas só que não pôde levar ao Tribunal Penal Internacional porque os crimes já estavam decorrentes de uma lei de anistia que o próprio Supremo Tribunal Federal ratificou, então foi uma anistia ampla e restrita para ambas as partes. Então não pôde ser responsabilizado, senão se levaria ao Tribunal Penal Internacional. Aproveitando o gancho do senhor sobre a condenação da Corte Interamericana, né, onde o Brasil foi condenado, tem um adendo em relação a isso, sobre a obrigatoriedade dessa matéria aqui no país? É muito interessante a sua pergunta, que recorda as nossas aulas. Foram 11 pontos de punição. Alguns, evidentemente, no que tocante à divulgação da sentença e a indenização das partes e vítimas decorrente da situação do Araguaia. Mas um ponto chama muita atenção, que decorre da sua pergunta, que é a obrigatoriedade em ter nas Forças Armadas uma disciplina chamada Ética Profissional Militar. E o que ela consiste? Ela consiste em exatamente ter aulas de direito internacional humanitário, que já o era, em ter noções de direitos humanos e se ver a historicidade do envolvimento sobre o caso Araguaia, para que aprendamos com o passado, para que não soframos as consequências no futuro. Né? Qual é a diferença de um profissional que tem esse tipo de conhecimento agora obrigatório? Não tem dúvida que aquele que tem esse conhecimento, ele tem um campo vastíssimo, já que eu estou falando em todos os cursos de formação das Forças Armadas. Então, eu estou falando de cursos de formações de soldados, de marinheiros, em todas as forças, a Marinha, Exército, Aeronáutica, formação de sargentos que entram também do mundo civil para os militares, a gente tem um curso de formação, tem que ter esse curso, e o dos próprios oficiais em todas as suas escolas, nas escolas também temporárias ou até de carreira. Então, nós estamos falando aí de uma grande gama que aquele que tem esse conhecimento pode tentar tomar vaga de ser instrutor dessas escolas. Agora, por que essa matéria não é dada na faculdade, professor? Direito humanitário. É uma pergunta muito boa que eu também tento responder, porque, na realidade, ela deveria ser buscada nas faculdades, já que o campo está cada vez mais vasto, não só para utilização nas próprias Forças Armadas, como também em questões internacionais, relações internacionais e a própria atuação junto à Cruz Vermelha, ou no voluntariado, que é um dos pilares da própria Cruz Vermelha. Né? Agora, quais são as dicas, as orientações para quem quer atuar nessa área inovadora, essa área promissora do direito? Além da publicação que o senhor trouxe aqui, a gente já deu a dica agora há pouco. Além da publicação, eu trago também 2 compêndios que eles são de uso muito prático. Porque o que acontece? Não adianta nós ficarmos no campo do dever ser, do direito internacional humanitário, se quem efetivamente vai praticá-los, que são os combatentes, não tem esse conhecimento. Ou no front, se esqueceram das aulas lá do professor Farina. Então, nós precisamos ter ali algo prático, quase um direito consuetudinário, quase algo que efetivamente traduza como efetividade a proteção àqueles que devem, às pessoas civis e os próprios meios e métodos de combate. Então, eu trago 2 aqui, que são publicações da Cruz Vermelha, que um é um resumo das Convenções de Genebra e os seus protocolos adicionais, em poucas linhas, e um outro que são as regras de comportamento em combate, ou regras de engajamento. Então, isso aqui é quase um guia de bolso, né? De fácil acesso. Exatamente. E essa é a ideia. Você tem que ter o acesso, você tem que ter a consciência de que deve se buscar, porque de nada adianta botar no bolso se ele não abrir. Então, ele tem que ter essa consciência dada pelos cursos de formação e tem que ter o acesso para, efetivamente, ele, na prática, durante um combate, durante uma operação de paz, ele saber o que deve ser feito. Que muitas vezes ele tem que resolver em questões, em frações de minutos ou segundos, o que deve ser feito na sua atuação. Ok, professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Obrigada pelas dicas, viu? Até o nosso próximo encontro, uma nova oportunidade. Eu agradeço não só as aulas, como todas as orientações de hoje aqui no Saber Direito Debate. Eu que agradeço a participação e até uma próxima.
Obrigada, professor. E nós ficamos por aqui com o programa de hoje, o Saber Direito Debate. Voltamos na semana que vem, temos um novo encontro marcado. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.